Você acredita que o tempo pode se dobrar sobre si mesmo? Que um simples voo comercial poderia romper as barreiras da realidade? O que você está prestes a ouvir não é um conto nem uma lenda urbana. É o relato perturbador de um piloto experiente que em pleno voo cruzou uma fronteira invisível e aterrissou em um passado que não deveria mais existir. Um voo que começou como qualquer outro, mas terminou em um lugar que a ciência não sabe explicar. Era uma manhã comum, 15 de setembro de 2023. Sung-min Park, 42 anos, piloto da Coreia do Sul, com mais de 12.000 horas de voo, assumia mais uma jornada entre o Aeroporto Internacional de Incheon e o Aeroporto de Narita, em Tóquio. O céu estava limpo, os ventos favoráveis e a aeronave, um Boeing 777, operava com perfeição. Tudo parecia sob controle. Ele conhecia cada milha daquele trajeto, cada ponto de referência no radar. Nada indicava que aquele dia ficaria marcado para sempre na sua vida. Após a decolagem, a altitude de cruzeiro foi atingida sem intercorrências. A cabine exalava tranquilidade. O som contínuo dos motores era o pano de fundo para mais uma viagem previsível. Sung-min se comunicava normalmente com a torre de controle coreana, aguardando o momento de contatar o espaço aéreo japonês. E foi exatamente aí que algo começou a sair do eixo. Ao acionar a frequência da torre de Narita, a resposta que veio do outro lado não fazia sentido. A voz era formal, clara, mas antiga. Não no som, e sim no tom. Havia um estilo ultrapassado na fala do controlador, como se estivesse saído de uma gravação de décadas atrás. E o que ele disse fez o sangue de Sung-min gelar. A aeronave não registrada. Repita a identificação. Sung-min franziu o senho. Aquilo era impossível. Como seu voo não constava nos registros. Repetiu o código, o modelo da aeronave e aguardou. A resposta veio, mais rígida. Aeronave não identificada. Qual o modelo? Um Boeing 777 não identificado? Aquilo não fazia sentido algum. Começou então a desconfiar de uma falha técnica, mas ao olhar pela janela, o espanto tomou conta. As pistas do aeroporto estavam diferentes, gastas, as sinalizações apagadas. E o que mais o deixou inquieto? Não havia nenhuma aeronave moderna no pátio. Nenhuma. Em vez disso, surgiam diante de seus olhos aviões que só existiam em livros de história da aviação. Modelos aposentados como o DC-8, o Lockheed Constellation, os primeiros 747. Sung-min pegou os binóculos. Precisava confirmar o que via. Os prédios próximos ao terminal eram baixos, arquitetura simples, antiquada, sem letreiros digitais, sem antenas, sem satélites. A torre de controle era uma estrutura de concreto com janelas pequenas e sem painéis de LED. Veículos de apoio no solo, caminhões de combustível, escadas, tratores, eram velhos, modelos extintos há décadas. O cheiro do ar parecia mais pesado, a atmosfera densa. Ele sentia que estava em outra época. Sung-min apertou os binóculos contra o rosto, tentando encontrar qualquer ponto que o trouxesse de volta à realidade. Mas cada detalhe ao redor reforçava o absurdo. Era como se estivesse sobrevoando uma reconstrução histórica perfeita, só que viva, funcional, com gente trabalhando, aviões taxiando, tudo operando, como se realmente estivesse nos anos 70. O piloto tentava manter a calma, mas a sensação de que algo profundamente errado estava acontecendo era esmagadora. Ele voltou para o rádio. Precisava entender o que a torre japonesa estava dizendo. A resposta agora foi mais direta e assustadora. Modelo Boeing 777 não consta nos nossos registros. Repita a identificação imediatamente. Aquilo o atravessou como um raio. O 777 era um dos aviões mais populares da aviação mundial. Como não constava? O modelo simplesmente não existia para aquela torre? Com um nó no estômago, Sung-min se virou em direção ao copiloto para compartilhar a confusão, mas o assento ao lado estava vazio, vazio, sem vestígios, sem movimento. O copiloto havia sumido. Num pulo ele girou a cadeira e observou a cabine inteira. Ninguém. Abriu a porta que dava acesso ao corredor de passageiros.
O silêncio do outro lado era sepulcral. Nenhum som, nenhuma risada, nenhum passo. Nenhuma voz de comissários anunciando o serviço de bordo. Ele começou a caminhar pelo corredor. Poltronas vazias, luzes desligadas, nenhuma mala nos compartimentos, nenhum fone de ouvido pendurado, nenhum casaco esquecido. Nada. Era como se todos tivessem sido apagados da existência. Sumido do plano físico. Nenhuma porta trancada, nenhum indício de pânico. Somente ausência. Aquela ausência que pesa nos ombros e deixa o ar mais denso. A mente de Sung Min tentava racionalizar, mas nada fazia sentido. Ele correu de volta para a cabine e voltou a tentar contato com a torre. A resposta veio rápida, mas dessa vez impôs uma ordem incomum. Autorizado pouso. Após o toque, permaneça na aeronave. Nenhum tripulante ou passageiro deve desembarcar até nova instrução. O tom da voz era frio, duro, quase militar. Parecia um protocolo de segurança. Mas segurança contra o quê? Sung Min hesitou por um segundo. Pensou em desobedecer. Em girar o avião e retornar para Incheon. Mas estava sozinho. Totalmente sozinho. E todos os sistemas da aeronave ainda funcionavam. Não havia falha nos motores, nem no painel, nem nos comandos. Seguiu o protocolo. Reduziu os motores. Ajustou os flaps. Alinhou com a pista que agora parecia ainda mais estranha. O asfalto era diferente. Rugoso. Antigo. As luzes laterais fracas. Sem LEDs. Sem sensores. As placas de orientação eram placas metálicas com letras grandes pintadas à mão. Algo digno de museu. Ao tocar o solo, Sung Min sentiu um impacto físico e emocional ao mesmo tempo. O som dos pneus contra o chão parecia ecoar em outro mundo. Um mundo que não era mais o dele. Enquanto o avião desacelerava pela pista, Sung Min sentia cada vibração no trem de pouso, como se seu corpo estivesse sendo puxado para outra realidade. Era como se o próprio solo rejeitasse aquele avião moderno, como se não fosse feito para aquele tempo. O cheiro que vinha das turbinas era diferente. Mais denso, mais oleoso, quase como o combustível usado em aviões de décadas atrás. Ele taxiou lentamente até o pátio, tentando manter o foco enquanto observava tudo ao redor com um misto de choque e incredulidade. Os hangares eram estruturas baixas, com telhados de zinco corroído e pinturas desbotadas. Placas indicavam setores do aeroporto em letras grandes, pintadas manualmente, como se estivessem presas a uma era sem tecnologia. Não havia nenhum painel digital, nenhuma câmera visível, nenhuma antena de comunicação moderna. Tudo ao seu redor parecia ter saído de um mundo sem internet, sem GPS, sem qualquer traço da aviação do século XXI. Os veículos de apoio se aproximavam com lentidão. Eram tratores antigos, ônibus arredondados de janelas pequenas, escadas de embarque enferrujadas, pintadas com cores pastéis, uniformes azuis, tecidos grossos, bonés de aba curta. Os funcionários pareciam saídos de um filme de época. Movimentavam-se como se tudo estivesse normal, como se aquele avião de última geração fosse apenas mais uma aeronave chegando ao terminal. Sung Min desligou os motores. O som gradualmente foi morrendo, até restar apenas o zunido dos sistemas elétricos da cabine. Ele olhava pela janela fixamente, tentando encontrar um erro, qualquer anomalia que explicasse aquilo como uma falha nos instrumentos, um erro de coordenada, um ataque cibernético, um sonho. Mas tudo indicava que não era um sonho. Era real. Ele estava ali. E aquele aeroporto era real também. Antes que pudesse pensar em qualquer manobra evasiva, viu um grupo de homens se aproximando da aeronave. Vinham com passos firmes. Usavam uniformes da polícia japonesa, mas novamente tudo parecia errado. As roupas tinham cortes antigos. Os botões metálicos reluziam de forma antiquada. As armas, em vez de pistolas automáticas, eram revólveres com tambor. Os rádios, grandes, com antenas longas e aparência de tecnologia obsoleta. Um dos policiais apontou para a cabine, fazendo sinal para que o piloto descesse. A ordem veio pelo rádio, agora com uma autoridade inquestionável. Piloto, desligue todos os sistemas e saia da aeronave imediatamente.
Você está sob custódia até que sua situação seja esclarecida. Sung-min sentiu um aperto no peito. A garganta secou. O ar parecia mais denso. Ainda atordoado com tudo que havia testemunhado, levantou-se lentamente, conferiu os instrumentos uma última vez e caminhou até a porta. Antes de abrir, virou-se e lançou um último olhar para o corredor vazio do avião. Nenhuma alma viva, nenhum comissário, nenhum passageiro, como se tivesse conduzido uma aeronave fantasma. Desceu pela escada improvisada e, assim que seus pés tocaram o solo, foi imediatamente cercado. 4 policiais o abordaram. Um deles, mais velho, aproximou-se, estendeu a mão e falou num inglês carregado. Eu sou o inspetor Maeda, da Polícia Metropolitana de Tóquio. Você precisa nos acompanhar. Sung-min foi conduzido em silêncio pelos corredores internos do terminal. A cada passo, ele mergulhava ainda mais fundo em um mundo que não reconhecia. As paredes estavam revestidas com madeira escura, polida e cobertas por calendários de papel marcando o mês de setembro de 1973. Os telefones eram de disco, fixados em suportes metálicos. Quadros de avisos exibiam folhas datilografadas e mensagens escritas à mão com canetas esferográficas antigas. Não havia computadores, nem monitores, nem sensores automáticos. O cheiro do lugar era peculiar. Um misto de tinta de mimeógrafo, papel carbono e cigarro barato. Algo impossível de encontrar em qualquer terminal moderno. Aquilo não era um aeroporto em simulação. Era um terminal em pleno funcionamento, mas em outra época. Sung-min tentou manter a calma, mas seu corpo denunciava o pânico. Mãos trêmulas, suor frio, mente em colapso, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça impossível. Ele foi levado até uma sala com uma grande mesa de madeira escura, cadeiras de couro rígido e persianas manuais. O inspetor Maeda sentou-se do outro lado, com um caderno de anotações e uma expressão tensa. Documento de identidade, por favor, pediu. Sung-min, sem alternativa, tirou sua carteira e entregou o passaporte, a licença de piloto e os documentos da companhia aérea. Ao pegá-los, Maeda franziu a testa imediatamente. Com dedos grossos e expressão intrigada, ele passou os papéis de um lado para o outro, examinando os códigos de barras, os chips embutidos, os hologramas e o brilho da tinta sintética. O que é isso? Murmurou, como se tivesse nas mãos algo vindo de outro planeta. Ao tocar os símbolos eletrônicos no passaporte, sua incredulidade se transformou em desconfiança. Ele levantou os olhos, firme. Que tipo de falsificação é essa? Sung-min tentou explicar. Meu nome é Sung-min Park. Sou o piloto da Korean Air. Decolei esta manhã de Incheon. Hoje é 15 de setembro de 2023. Isso deve ser algum erro. Ou uma simulação. Eu não sei. A voz tremia. As palavras saíam engasgadas. Era visível que nem ele acreditava no que estava dizendo. Maeda recostou-se na cadeira e cruzou os braços lentamente. O olhar era frio, calculista, até que ele respondeu com a frase que fez o mundo de Sung-min desmoronar. Hoje é 15 de setembro, mas do ano de 1973. O coração do piloto disparou como nunca antes. O som da respiração dele ficou mais alto que qualquer ruído ambiente. As luzes pareciam mais fracas. O ambiente ao redor girava levemente. Era como estar à beira de um colapso nervoso. Aquela frase não apenas confirmava o impossível. Ela rasgava qualquer esperança de que aquilo fosse apenas um erro ou uma alucinação. Sung-min havia cruzado algo, e agora estava preso ali. O inspetor passou a fazer perguntas cada vez mais diretas. De onde você veio? Para quem trabalha? Que tipo de aeronave é aquela? Quem fabrica esse tal de Boeing 767? O tom não era mais só investigativo. Era ameaçador. Eles achavam que estavam lidando com um espião, um sabotador, talvez um criminoso internacional testando alguma nova tecnologia. A tensão aumentava e as perguntas continuavam. Sung-min tentava desesperadamente convencer o inspetor de que não era um criminoso. Repetia sua história,
Falava da companhia aérea, dos sistemas modernos, do trajeto de voo. Mas cada palavra que saía da sua boca parecia alimentar ainda mais a desconfiança dos oficiais. O crachá da empresa, com plástico laminado, QR Code e chip de proximidade, era analisado como se fosse um artefato alienígena. Nenhum deles jamais tinha visto algo semelhante. Em uma última tentativa, Sung-min pegou o tablet de bordo. Era seu recurso principal. Nele constavam os dados do voo, a rota, os horários e até a comunicação com a torre de Incheon. Mas ao ligar o aparelho, um aviso apareceu na tela. Sem sinal, nenhuma rede disponível. A tela piscou em branco, sem Wi-Fi, sem GPS, sem qualquer conexão. Era como se aquele ambiente simplesmente não suportasse tecnologia atual. Como se ela fosse rejeitada pelo tempo. O desespero começava a dominar Sung-min. Pegou o celular, tentou buscar rede. Nada, sem cobertura, sem torre, sem satélite. Apenas um símbolo de sem serviço no canto da tela. Ele olhou para Maeda com olhos arregalados. Não há sinal, não há rede, não há nada. O inspetor manteve o rosto inexpressivo, então pegou o telefone de disco na parede e fez uma ligação rápida, falando em japonês formal. Sung-min reconhecia parte das palavras. Estavam chamando representantes das forças de autodefesa. A situação estava prestes a escalar. Um simples piloto de voo comercial, agora sendo tratado como ameaça de segurança nacional, como se fosse um agente infiltrado de uma tecnologia do futuro. Maeda virou-se novamente para ele. Você está sendo retido até que possamos entender o que exatamente está acontecendo. O tom era firme, implacável. Sung-min tentou argumentar, mas já não sabia mais nem como provar sua própria identidade. Em uma última cartada emocional, tirou o relógio inteligente do pulso. Um modelo moderno com tela sensível ao toque, sensores e GPS integrado. Colocou-o sobre a mesa com delicadeza. Isso é um relógio. Mede batimentos, temperatura, localização. Veja. Maeda pegou o objeto com cuidado. Virou-o de todos os lados. Seus olhos refletiam uma mistura de curiosidade e medo. O que isso faz? Perguntou, como se estivesse diante de algo sobrenatural. O interrogatório seguiu por mais de 1 hora. Vários policiais entraram e saíram da sala. Cada um parecia mais tenso que o anterior. Sung-min conseguia ouvir, ainda que parcialmente, trechos da conversa em japonês. Eles falavam sobre segurança, sobre espionagem, sobre protocolos militares. E falavam sobre ele como se não fosse mais uma pessoa comum, mas uma anomalia. O tempo parecia desacelerar. A pressão psicológica aumentava. As paredes pareciam se fechar. O cheiro forte da sala, o barulho do ventilador antigo no teto, o calor do momento. Tudo contribuía para tornar aquela experiência ainda mais claustrofóbica. E então, algo começou a acontecer. Algo estranho. Um desconforto súbito atingiu Sung-min com força. Uma pressão absurda se formou na sua cabeça. A visão turvou. A visão de Sung-min se tornou embaçada, como se uma névoa invisível invadisse seus olhos. As vozes ao redor começaram a se distorcer, ficando cada vez mais longínquas, como se ele estivesse mergulhando em um túnel profundo, onde os sons viajavam por ecos infinitos. A respiração ficou pesada. O coração acelerado batia com força contra o peito. Ele tentou se levantar, mas as pernas simplesmente não responderam. Um formigamento subia por seus braços. O mundo ao redor começava a ruir, silenciosamente. As luzes da sala começaram a piscar, em um padrão intermitente, como se estivessem falhando. Um zumbido agudo crescia nos ouvidos, penetrante, quase insuportável. Sung-min levou as mãos à cabeça, tentando bloquear o som. Mas era em vão. A sensação era como se o próprio ar ao redor estivesse se contraindo. O inspetor Maeda gritava algo em japonês, mas as palavras já não faziam sentido. A realidade estava se desmanchando. E então, do nada, tudo ficou escuro. Sung-min perdeu completamente os sentidos. Um apagão completo, como se a existência tivesse sido interrompida por um fio cortado. E no segundo seguinte, tudo voltou. Mas de um jeito brutal e desorientador. Seus olhos se abriram com dificuldade.
A luz da cabine de descanso do avião o cegava momentaneamente. O som dos motores estava de volta. O cheiro familiar do avião moderno preencheu seu pulmão. E então, a voz do comissário de bordo ecoou alto. Comandante! Comandante Park, o senhor está bem? Ele se sentou de repente ofegante. Olhou ao redor e estava cercado por colegas da tripulação. Todos pareciam em pânico. Onde você estava? A gente te procurou por toda parte, dizia uma das comissárias. Sung-min mal conseguia responder. A cabeça girava. As mãos tremiam. Era como acordar de um pesadelo real. Um que deixava marcas mesmo depois do despertar. Quanto tempo? Ele conseguiu perguntar. Você sumiu por 15 minutos. Procuramos no cockpit, nos banheiros, até na carga. Você simplesmente desapareceu. O piloto levou a mão ao rosto. Sentia o suor frio escorrendo. 15 minutos. Era impossível. O que ele viveu parecia ter durado horas, dias, talvez até décadas. Ele olhou para o relógio em seu pulso. Ainda marcava 2023. Mas algo dentro dele gritava. Ele havia estado em outro tempo, em outra realidade. E por mais que tentasse negar, nada do que viveu poderia ser simplesmente um sonho. Ele se levantou, cambaleando, e foi até a cabine. Tudo parecia normal. O copiloto estava no assento. Os instrumentos operavam normalmente. O céu pela janela estava claro. Mas Sung-min sabia. Algo havia acontecido. Algo real. Algo impossível. E ninguém nunca acreditaria. O corredor da aeronave parecia mais longo que o normal. A luz branca refletia no chão de forma quase hostil. Sung-min caminhava em silêncio, como se cada passo ecoasse um aviso sombrio de que algo havia mudado. Não apenas ao redor, mas dentro dele. A tripulação o observava com olhos arregalados, tentando entender o que havia acontecido. Ninguém ousava perguntar diretamente. O silêncio era pesado, como o de um velório. Ao chegar novamente à cabine, sentou-se no assento do comandante e pousou as mãos sobre o manche com lentidão. Os instrumentos estavam operando dentro dos padrões. O piloto automático seguia a rota prevista. O copiloto o encarava, confuso. Você está bem? Perguntou. Sung-min apenas balançou a cabeça afirmativamente, ainda sem conseguir formular uma resposta convincente. Porque a verdade era que ele mesmo não sabia o que responder. Como poderia explicar que havia estado em 1973, que havia pousado em um aeroporto que já não existia daquele jeito há 50 anos? Como provar que fora interrogado por policiais com revólveres e blocos de anotações? Que tudo cheirava a papel carbono e óleo velho? Qual seria a reação se dissesse que viu com os próprios olhos uniformes, veículos e até aviões que há muito haviam sido aposentados e esquecidos pelo mundo moderno? Sung-min olhou para o relógio de pulso. Funcionava normalmente. Seu tablet também havia voltado ao estado usual. E agora mostrava o histórico do voo intacto, como se nada tivesse acontecido. Mas quando ele deslizou os dedos pela tela, notou algo estranho. Um trecho do trajeto parecia distorcido. Um pequeno ponto, uma espécie de falha no mapa, onde a linha da rota se perdia por alguns segundos e depois retomava seu curso. Um vazio no espaço de tempo, como um salto, um desvio invisível. Ele ampliou o mapa com os dedos. Aquilo não deveria estar ali. Nunca tinha visto um registro como aquele. Era como se o sistema tivesse tentado apagar parte do que aconteceu. Mas algo escapou. Um rastro, um erro na matriz. Ele capturou a imagem do desvio e salvou o arquivo. Era tudo o que tinha para provar que algo realmente havia acontecido. O resto do voo seguiu silencioso. Os comissários evitavam conversar. Os passageiros, alheios ao que se passara, continuavam tranquilos em seus assentos. Mas Sung-min, ele estava travando uma batalha interna. Uma guerra entre aceitar o impossível ou enlouquecer tentando ignorá-lo. Quando o avião pousou finalmente em Tóquio, tudo correu perfeitamente. Mas ele sabia que nunca mais seria o mesmo. O pouso no aeroporto de Narita transcorreu como qualquer outro. Torre confirmada, pista livre, taxiar até o portão 17, tudo dentro do padrão. Mas para Sung-min,
Nada mais era comum. Enquanto seguia pelas pistas bem cuidadas, modernas, com painéis digitais e sensores de orientação, ele olhava ao redor e comparava, cena por cena, com o aeroporto onde havia estado momentos antes. Era como enxergar dois mundos sobrepostos, um real e outro esquecido no tempo. Desligou os motores. O avião parou no portão e a ponte de embarque se conectou à porta principal. Os passageiros começaram a desembarcar normalmente. A tripulação, agora mais aliviada, retornava aos seus procedimentos. Mas Sung-min permaneceu sentado por alguns instantes, observando o horizonte através da janela do cockpit. O céu de Tóquio era azul, mas seu olhar estava preso a outra paisagem, aquela pista rachada, aos uniformes velhos, ao olhar duro do inspetor Maeda. Quando finalmente saiu da cabine, caminhou devagar até o terminal. O calor da cidade era diferente. O som dos anúncios automáticos, os telões com propagandas digitais, os avisos em múltiplos idiomas, tudo contrastava de forma violenta com o silêncio analógico de onde estivera há pouco. Aquilo não era apenas um aeroporto moderno. Era uma prova de que ele tinha voltado. Mas voltado de onde? No saguão, ele se afastou da equipe e foi até uma área isolada. Pegou o celular e procurou por qualquer notícia de anomalias meteorológicas, falhas eletromagnéticas, incidentes aéreos. Nada. Nenhuma menção a qualquer distorção temporal. Nenhum alerta de radar. Nenhum registro de algo incomum naquele espaço aéreo. Era como se o que ele viveu nunca tivesse existido, como se tivesse sido apagado ou ocultado. Sung-min abriu novamente o tablet de bordo. Precisava rever o trecho da anomalia. Ao analisar os dados técnicos, percebeu um pico de energia inesperado exatamente no ponto em que sua consciência começou a se apagar. Um pico sem fonte explicável. Não havia tempestades. Não havia descargas. E mesmo assim o gráfico mostrava uma interferência. Um surto energético invisível, seguido de 15 minutos sem registro. O avião simplesmente não estava em lugar nenhum durante esse tempo. Aquilo o atingiu como um soco. E se ele não tivesse apenas desmaiado? E se a aeronave inteira tivesse atravessado algo? Uma dobra no tempo? Um lapso entre dimensões? Uma fenda? A cabeça do piloto latejava. Ele sabia que não podia contar isso a ninguém. Seria taxado como louco, afastado da aviação, talvez até internado. Mas, ao mesmo tempo, ele precisava entender. Sung-min caminhou até uma cafeteria dentro do terminal. Sentou-se em um canto isolado, pediu um café forte e ficou observando os reflexos na janela. As pessoas passavam apressadas, com malas modernas, celulares na mão, fones de ouvido sem fio. Era como se ele estivesse em outro mundo. E, de certa forma, estava. O contraste entre onde ele estava agora e onde tinha estado minutos antes era tão violento que doía. Ele tirou do bolso o relógio inteligente. A tela mostrava seus dados vitais e registrava exatamente 15 minutos de ausência total de atividade, como se ele tivesse sumido, pulado um pedaço da própria existência. A máquina parou de receber dados durante aquele período. Nenhuma frequência cardíaca, nenhum movimento, nenhuma reação. Apenas um vazio, um apagão. Uma lacuna que nem mesmo a tecnologia conseguiu entender. Ao observar o reflexo de si mesmo no vidro, Sung-min se viu diferente. Havia algo nos olhos, um cansaço profundo. Não físico, mas existencial. A sensação de que algo dentro dele havia mudado para sempre. Ele não era mais o mesmo homem que havia decolado naquela manhã. Havia atravessado um limite que poucos sequer ousam imaginar. E agora carregava o peso de um segredo impossível de compartilhar. Ele pegou o celular novamente e acessou um fórum online de aviadores anônimos. Criou um novo perfil e começou a escrever. Sou comandante de uma companhia aérea comercial. Durante um voo recente entre Seul e Tóquio, vivi uma experiência que não consigo explicar. Ao digitar cada frase, sentia o peso do acontecimento em cada palavra, mas precisava registrar, mesmo que ninguém acreditasse, mesmo que fosse ignorado ou ridicularizado. Precisava deixar um rastro. Escreveu tudo. Desde o contato estranho com a torre de Narita,
Até os detalhes do aeroporto antigo, os uniformes, os veículos, o interrogatório, a falha de consciência, o retorno repentino. Tudo. No final da postagem, anexou a imagem do trecho distorcido da rota registrada no tablet e então publicou. Ficou ali parado encarando a tela como se esperasse alguma resposta, uma confirmação, uma explicação. Mas o que veio foram apenas minutos de silêncio. Atualizou a página várias vezes, algumas curtidas. Nenhum comentário. Até que, após cerca de 15 minutos, uma notificação surgiu. Um usuário com nome criptografado respondeu: "Você não é o primeiro." Sung-min sentiu o coração acelerar novamente. Os dedos tremeram. Abriu a mensagem privada que acompanhava a resposta. E as palavras que leu foram o suficiente para derrubar tudo o que ele acreditava sobre a realidade. A mensagem era curta, simples, mas carregada de um peso avassalador. Outros já passaram por isso. Relatos semelhantes. Mesmo salto, mesmo tempo, mesmo local. Sung-min leu e releu aquelas palavras como se tentasse decifrar um código secreto. A mente dele girava, processando a possibilidade de que sua experiência não havia sido única. Que outros pilotos, talvez outras aeronaves, também tivessem atravessado o mesmo fenômeno. O usuário misterioso continuou: "Você precisa falar com o capitão Ihres. Ele desapareceu por 30 minutos em 1985. Quando voltou, dizia ter pousado em 1932. Foi internado, silenciado. Mas deixou registros. Um link foi enviado, protegido. Exigia senha. Ao clicar, Sung-min foi redirecionado para uma página oculta com arquivos em PDF, fotografias antigas, transcrições de rádio e desenhos feitos à mão, esboços de pistas antigas, aeronaves retrô, torres de controle sem antenas. Cada detalhe parecia coincidir com o que Sung-min tinha visto. Um desenho mostrava um hangar de teto inclinado, com painéis de metal, exatamente como aquele em que ele havia taxiado. Outro mostrava o uniforme de um oficial japonês com cinto largo e chapéu curto, exatamente igual ao do inspetor Maeda. As descrições pareciam idênticas. Eram ecos de um mesmo evento que se repetia, talvez em ciclos, talvez em padrões ainda não compreendidos. A página também falava sobre zonas de dobra temporal, pontos invisíveis espalhados pelo planeta onde o espaço e o tempo se cruzam de forma anômala. Um mapa rústico indicava regiões suspeitas, uma delas exatamente sobre o mar do Japão, na rota entre Incheon e Narita. O coração de Sung-min quase parou. Era o mesmo local onde sua aeronave havia perdido o sinal por 15 minutos, o mesmo ponto em que tudo começou. Ele fechou o notebook com força. Olhou ao redor, desconfiado. Começava a se perguntar se estava sendo observado, se era seguro ficar naquele terminal, se deveria relatar à companhia aérea ou sumir com essa história. Mas como esconder algo assim? Como seguir voando como se nada tivesse acontecido? Como confiar novamente no céu, sabendo que havia portais invisíveis esperando para levá-lo a outro século? Foi até o banheiro do terminal. Encarou o próprio reflexo no espelho com olhos fundos. Lavou o rosto. Respirou fundo. Mas a imagem no espelho já não era mais a de um piloto comum. Era a de um homem que atravessou o impossível. E voltou com perguntas demais. Sung-min saiu do banheiro em silêncio. O movimento do aeroporto continuava como sempre, apressado, caótico e automático. Mas para ele, tudo parecia em câmera lenta. Cada rosto era um desconhecido. Cada passo, uma distância imensurável entre o que ele era e o que havia se tornado. Caminhou até uma janela ampla com vista para a pista. Lá fora, os aviões decolavam e pousavam com perfeição coreografada. Era como se nada tivesse mudado. Mas dentro dele, tudo havia virado do avesso. Ele se perguntou quantos outros pilotos haviam passado por aquilo e nunca contaram. Quantos pousaram em lugares onde não deveriam estar? Quantos voltaram? Ou ficaram presos no passado? A mente dele rodava. E se aquele fenômeno fosse recorrente? E se as autoridades soubessem e escondessem os casos? E se existisse algum tipo de operação secreta monitorando essas falhas no tempo?
O nome Capitão Tilbury ainda ressoava em sua mente. Decidiu escrever novamente para o usuário anônimo. Mas a conta já não existia mais. Sumira, sem histórico, sem rastros, como se nunca tivesse existido. Aquilo o deixou em alerta. Fechou o notebook, escondeu o tablet na mochila e saiu rapidamente do terminal. Pegou um táxi, não avisou ninguém, nem a companhia, nem a família, nem aos amigos. Precisava de tempo, precisava de silêncio e, acima de tudo, precisava entender. No caminho até o hotel, observava a cidade pela janela como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Os prédios altos, os outdoors digitais, os ônibus elétricos, tudo parecia avançado demais. Tudo parecia anacrônico. Depois de ter visto a Tóquio de 1973, ele não conseguia mais ver a atual como algo natural. Era como se estivesse deslocado, vivendo um tempo que não era mais o seu. Chegando ao hotel, subiu direto para o quarto, trancou a porta, fechou as cortinas, deixou o celular em modo avião, sentou-se na cama e abriu novamente os arquivos que havia salvo. Começou a ler os relatos antigos de outros aviadores. Homens que falavam de aeroportos apagados da história, de rádios que respondiam com vozes do passado, de torres de controle que pareciam congeladas no tempo. Era uma rede de segredos esquecidos, fragmentos de um mistério maior. Ele passou horas ali, lendo, reunindo evidências, traçando linhas em mapas, comparando horários, procurando padrões. E a cada detalhe confirmado, uma certeza se firmava. Aquilo que ele viveu não era uma alucinação. Era parte de algo muito maior, e talvez muito mais perigoso do que qualquer um pudesse imaginar. Enquanto a madrugada avançava, Sung-min se afundava cada vez mais nas anotações, arquivos criptografados e relatos esquecidos. Encontrou um documento que o fez parar por alguns segundos. Era um boletim de 1989, classificado como confidencial, vazado por um ex-militar dos Estados Unidos. Ele descrevia anomalias temporais detectadas em radares militares sobre o Pacífico, pequenas falhas de sinal. Objetos voadores não identificados que surgiam e desapareciam em segundos, sem qualquer explicação física. No fim do relatório, uma observação escrita à mão chamou sua atenção. Fenômeno pode estar relacionado a desvios temporais. Aviões comerciais são os mais afetados. Ao lado, uma coordenada. Sung-min digitou no GPS. O ponto ficava exatamente entre a costa da Coreia e o Japão, o mesmo trecho onde ele havia sentido a alteração no voo. Um calafrio percorreu sua espinha. Aquela coordenada era o epicentro do mistério. Levantou-se da cama com o coração acelerado. Caminhou até a janela do quarto e abriu um pouco a cortina. O céu de Tóquio estava limpo, silencioso, como se estivesse esperando algo. Sung-min não conseguia dormir. Sentia que algo ainda o puxava de volta. Como se aquela dobra temporal estivesse viva, consciente e prestes a se abrir novamente. Foi até a escrivaninha e pegou um caderno. Começou a escrever à mão tudo o que viveu. Cada detalhe, cada fala, cada sensação. Escrevia como se estivesse com medo de esquecer, de perder fragmentos importantes. Desenhou o rosto do inspetor Maeda, o formato da torre de controle antiga, o modelo dos ônibus do pátio, as cores dos uniformes, tudo. Aquilo não era mais apenas um relato. Era um aviso. Enquanto escrevia, uma lembrança lhe veio à mente com força. Um som que havia escutado logo antes de tudo desabar. Um zumbido agudo, penetrante. Não era de rádio, não era eletrônico. Era como um apito preso entre dimensões. Um som que ele nunca tinha ouvido antes, mas que agora parecia ecoar dentro de seu crânio. Era quase como uma assinatura do tempo se partindo. Uma chave para o outro lado. Parou a escrita. Respirou fundo. Sentiu o coração disparar. Aquilo não tinha terminado. E talvez não fosse terminar nunca. Na manhã seguinte, Sung-min acordou com a luz invadindo o quarto, mas seu corpo parecia não ter descansado. Sentia como se estivesse vivendo em dois tempos ao mesmo tempo. O presente que todos viam e o passado que ele havia tocado. No café da manhã do hotel,
Observava os outros hóspedes como quem espreita uma realidade paralela. Será que mais alguém ali já tinha atravessado algo parecido? Ou ele era o único a carregar aquele fardo invisível? Decidiu não retornar para casa imediatamente. Estendeu sua estadia em Tóquio por mais alguns dias, dizendo à companhia aérea que estava com sintomas leves e precisava de repouso. Era mentira. Mas ele precisava de tempo para entender o que estava acontecendo. Sentia que havia algo ainda não revelado, como se parte da história ainda estivesse se formando nos bastidores da própria realidade. Nos dias que se seguiram, dedicou-se a estudar tudo o que pôde sobre anomalias temporais, física quântica e relatos sobrenaturais na aviação. Encontrou registros de um piloto brasileiro desaparecido em 1971, cujo avião foi localizado 40 anos depois, com todos os instrumentos funcionando, mas sem nenhum ocupante. Um caso abafado, enterrado nas páginas dos arquivos aeronáuticos. E quanto mais pesquisava, mais relatos semelhantes apareciam. Decidiu voltar ao ponto exato onde tudo aconteceu. Alugou uma pequena embarcação e, usando as coordenadas registradas no tablet, navegou até a área próxima ao epicentro da falha. O mar estava calmo, espelhado, o céu limpo, mas Sung-min sentia no ar uma vibração estranha, um silêncio exagerado, como se o próprio oceano segurasse a respiração. Ele deixou o barco à deriva e apenas esperou. Durante horas nada aconteceu. Mas então, ao entardecer, o vento parou. O barulho do motor sumiu. Os ponteiros do relógio congelaram por alguns segundos e o zumbido voltou. Aquele mesmo som agudo, cortante, vindo de lugar nenhum, mas preenchendo tudo. Sung-min fechou os olhos e sentiu novamente aquela pressão familiar na cabeça. Era como se estivesse à beira de ser puxado para dentro do tempo, outra vez. Quando abriu os olhos, tudo parecia igual. Mas o relógio agora marcava 18h07, e o último registro de tempo que ele lembrava era 17h43. 24 minutos tinham sumido. Nenhum som, nenhuma memória. Apenas mais um salto, pequeno, mas real. Ele havia atravessado de novo, e agora tinha certeza. Aquela fenda não era aleatória, estava viva. E estava chamando por ele. O retorno ao continente foi silencioso. Sung-min não disse uma palavra ao marinheiro que o conduziu de volta. A mente dele estava em colapso. Como explicar um novo apagão temporal? 24 minutos que haviam sumido, como poeira arrastada por uma corrente invisível. Ele sabia o que havia acontecido. Havia sentido a mesma pressão, o mesmo zumbido, a mesma desconexão. Mas por que ele? Por que de novo? De volta ao hotel, anotou tudo, hora por hora, minuto por minuto. Quando terminou, percebeu algo ainda mais inquietante. Os dois apagões, o de 15 minutos no avião e esse de 24 minutos no mar, somavam exatamente 39 minutos. Um número que não dizia nada, até ele revisitar os relatórios do capitão Iggy. No testemunho arquivado, o piloto falava com insistência sobre 39 minutos. Estive fora por 39 minutos. Vi 2 eras, vi 2 mundos, e nenhum era meu. O estômago de Sung-min embrulhou. Seria coincidência? Ou havia uma espécie de janela que abria e fechava com exatidão, permitindo a passagem apenas por esse curto intervalo de tempo? Algo tão preciso não podia ser natural. Era como se uma inteligência maior controlasse essas brechas temporais. Um mecanismo oculto, além da nossa compreensão. Sem conseguir dormir, ele voltou ao fórum onde havia recebido a primeira mensagem. Recriou o perfil, postou os dados atualizados. Mas, novamente, nenhuma resposta. Horas depois, a conta foi bloqueada. Tentou criar outra, também bloqueada. Era como se alguém estivesse o monitorando, como se não quisessem que ele divulgasse mais nada. Os arquivos que havia baixado sumiram do servidor. Só os backups em seu tablet ainda permaneciam intactos. Começou a desconfiar que havia cruzado uma linha proibida, que sua curiosidade havia chamado a atenção de entidades que preferiam o silêncio. E o pior de tudo, ele já não sabia mais se os apagões eram lapsos acidentais ou convites. Ao se olhar novamente no espelho,
enxergou um homem diferente. Não era mais apenas um piloto, era um sobrevivente de algo que não se fala, um visitante de um lugar que não existe oficialmente. E agora, talvez um escolhido para voltar. Nos dias seguintes, Sung-min passou a viver em alerta constante. Evitava voar, recusava escalas, dormia mal. O som dos motores dos aviões no céu fazia seu peito apertar. Não pelo medo de altura, mas pelo medo do tempo. Do que poderia acontecer se ele entrasse em outra cabine, se cruzasse novamente aquele ponto invisível onde o mundo real se dobra sobre si mesmo. Já não confiava mais no céu, nem nos aparelhos, nem no tempo linear. Foi procurado por 2 homens no saguão do hotel. Estavam vestidos formalmente, sem identificação aparente. Falavam inglês com sotaque neutro e diziam trabalhar para uma agência de navegação aérea internacional. Um deles mostrou uma credencial, mas Sung-min percebeu que não havia nome. Apenas o símbolo de uma hélice entrelaçada com um círculo. Pediram para conversar em particular sobre o incidente de voo. Sung-min se recusou. Disse que não tinha mais nada a declarar, que tudo estava registrado junto à companhia aérea. Mas eles insistiram. Disseram que o caso dele estava sendo analisado há anos. Anos. Isso o congelou. Como assim anos? Aquela situação tinha ocorrido há poucos dias. Eles sabiam antes mesmo dele? Ou estavam falando do mesmo caso, mas em outra linha do tempo? Os homens foram embora com a mesma frieza com que chegaram, sem ameaças, sem explicações. Apenas olharam para ele, longamente, como quem já sabia que ele voltaria a ser puxado. Naquela noite, Sung-min teve um pesadelo. Sonhou que acordava dentro da cabine do seu avião, mas tudo estava em preto e branco. Lá fora, nenhum som, nenhuma torre, nenhuma luz. Apenas uma névoa espessa cobrindo as janelas. No sonho, olhou para o relógio e ele marcava 15 de setembro de 1973. Acordou com o corpo molhado de suor e a sensação sufocante de que aquilo não era só um sonho. Era um aviso, um prenúncio de que algo ainda estava por vir, que aquela fenda no tempo não havia terminado com ele. E pior, talvez não terminasse nunca. Ela não o escolhera por engano. Havia algo nele, algo não revelado, que o tornava parte do padrão. E agora, Sung-min sentia. Uma nova travessia estava perto. Sung-min passou a carregar uma câmera presa ao peito. Queria registrar tudo, qualquer anomalia, qualquer desvio, qualquer sinal. Mas, no fundo, sabia que os equipamentos modernos pouco fariam diante de uma força tão antiga e sutil quanto aquela. Mesmo assim, documentava os dias como quem escreve suas últimas palavras, como se pressentisse que em breve poderia desaparecer de novo e talvez não voltasse. Em uma das noites mais silenciosas da sua estadia, resolveu revisar os áudios da cabine do dia do incidente. Ele havia feito um backup no cartão do painel de voo. A maioria dos sons estava como esperado. Comandos, interações automáticas, o som ambiente. Mas então, por volta das 09h12, o mesmo horário em que tudo começou, algo estranho surgiu. Um ruído. Uma interferência que não era técnica. Não era falha. Era uma voz. Sung-min aumentou o volume. Limpou o áudio. Ouvia-se algo como um sussurro distante, masculino em japonês arcaico. Conseguiu identificar uma única frase, repetida 3 vezes. Não era para você ver. Sentiu o sangue gelar. Repetiu o trecho mais uma vez, e mais outra. Não havia dúvida. A voz dizia: Kimi wa sore o mirutami no mono janakata. Aquilo não estava nos registros oficiais. Era como se apenas ele tivesse acesso àquela gravação. Como se aquele recado fosse pessoal. Nos dias seguintes, passou a sonhar com a mesma frase. Em diferentes vozes, diferentes línguas, mas sempre com o mesmo significado. Ele havia atravessado uma barreira que não deveria ter sido tocada. Estava em território proibido, fora do curso natural da existência, e tudo ao redor, tempo, memória, realidade, parecia se reajustar para expulsá-lo, ou trazê-lo de volta à força. Então aconteceu de novo. Estava em um táxi, indo até uma biblioteca especializada em fenômenos inexplicáveis. A motorista, uma senhora idosa,
Dirigia em silêncio por ruas estreitas de Tóquio. Mas, de repente, as luzes do carro falharam. O motor tossiu. O rádio estalou. E Sung-min sentiu, pela terceira vez, a pressão esmagadora nos ouvidos. O zumbido. O mesmo zumbido. Só que agora, mais alto, mais forte, mais pessoal. Tentou falar. A motorista não reagia. Olhou pela janela e a cidade estava diferente. Escura demais. Antiga demais. E, em um piscar de olhos, o carro parou. Mas não estavam mais em Tóquio. Não estavam em 2023. A placa da rua tinha a pintura desbotada. Os postes eram de ferro fundido. E, ao longe, ele viu um outdoor enferrujado com uma data estampada. Bienal de Osaka, 1973. O táxi estava parado em um cruzamento deserto. Nenhum outro veículo à vista. Nenhum som de motor. Nenhuma sirene. Nenhuma buzina. Apenas o silêncio desconfortável de um tempo que não lhe pertencia. Sung-min olhava em volta, tentando processar o que havia acontecido, mas o cérebro se recusava a aceitar. Pela terceira vez, ele havia sido arrancado da linha do tempo como quem é puxado pelas costas para dentro de um abismo. A motorista continuava imóvel, mãos no volante, olhos fixos à frente como se estivesse em transe. Sung-min a chamou, gritou, sacudiu seu ombro. Nada. Ela não piscava. Não respirava. Era como se tivesse sido congelada. Ou pior, como se fosse apenas um acessório da travessia, algo que existia apenas até o momento da transição. Ele abriu a porta do carro e saiu, sentindo o asfalto sob os pés, o ar mais frio e o cheiro do mundo velho. As ruas ao redor eram estreitas, ladeadas por pequenas lojas com letreiros em japonês tradicional. Algumas vitrines tinham rádios antigos, televisores valvulados, bonecos de madeira. Os jornais expostos nos estandes mostravam a manchete do dia. 16 de setembro de 1973. Era oficial. Não era mais uma ilusão. Sung-min estava mais uma vez em um passado que não deveria visitar. Andou pela calçada tentando entender onde exatamente estava. As placas indicavam o bairro de Nippori, em Tóquio. Um lugar conhecido, mas agora irreconhecível. Nada do que existia em 2023 estava ali. Nenhum prédio moderno, nenhuma tecnologia visível. Era como andar por dentro de uma fotografia antiga. Pessoas passavam vestindo roupas de época, homens de chapéu, mulheres com vestidos abaixo do joelho, bicicletas com faróis redondos. Ele caminhou até uma banca de jornais. Pegou uma edição e folheou. As notícias falavam da Guerra Fria, da crise do petróleo, da tensão entre Japão e China. Tudo fazia sentido, para 1973. E então, ali no canto inferior da capa, uma nota chamou sua atenção. Aeroporto de Narita recebe hoje aeronave não registrada. Investigação em andamento. Os olhos de Sung-min se arregalaram. Aquilo era uma consequência direta de sua visita anterior. Sua presença havia deixado um rastro. Um nó se formou em sua garganta. Ele estava criando paradoxos temporais, tocando o passado com os pés e alterando a memória do mundo com as mãos. Não era mais apenas um observador. Era um participante ativo, um invasor. E agora, talvez estivesse preso. Com o jornal em mãos, Sung-min sentia o peso de algo que ultrapassava qualquer lógica humana. A pequena nota no canto da página era mais do que uma coincidência. Era uma cicatriz no tecido do tempo. Sua presença havia sido registrada, oficialmente. Aquilo mudava tudo. Ele não era mais apenas alguém que atravessava as brechas temporais. Agora, era parte da história. Estava interferindo diretamente no passado. E se aquilo tivesse consequências no presente? Com o coração acelerado, escondeu o jornal dentro da jaqueta e começou a caminhar rapidamente pelas ruas, evitando chamar atenção. Sabia que precisava voltar, mas não sabia como. Nas vezes anteriores fora levado sem aviso. Desta vez sentia que o tempo não iria simplesmente devolvê-lo. Precisaria encontrar a saída, sozinho, ou ficar preso para sempre em 1973. Voltou ao ponto onde o táxi havia parado. O carro continuava lá, mas a motorista desaparecera, literalmente,
O banco estava vazio, as portas destravadas, nenhum rastro. Aquilo só aumentava o desespero. Sentou-se no meio-fio com as mãos no rosto, tentando pensar. E foi nesse momento que escutou um som, um leve estalo metálico. Ao levantar os olhos, viu algo que o congelou. Um homem observava-o do outro lado da rua. Ele usava terno cinza, gravata estreita e segurava uma maleta. Óculos escuros, postura ereta. Estava parado, imóvel como uma estátua. Quando percebeu que Sung Min o havia visto, atravessou lentamente a rua e parou a poucos metros. Você não deveria estar aqui novamente, disse em um japonês limpo, pausado. Sua presença está causando interferências. Sung Min se levantou com dificuldade. Quem é você? Como sabe quem eu sou? O que está acontecendo? O homem abriu a maleta, tirou uma pasta fina e mostrou uma imagem. Era a foto de Sung Min, saindo do avião em Narita, em 1973. Estava em preto e branco, oficial, registrada, arquivada. Você está em um ciclo, um evento fechado. Cada retorno aumenta o risco de colapso. Não é mais uma curiosidade, é um problema. O homem guardou a foto e acrescentou: vamos ajudá-lo a voltar, mas será a última vez. Antes que Sung Min pudesse reagir, o zumbido voltou. Forte, cortante. A realidade começou a vibrar ao seu redor. A visão escureceu. O corpo perdeu sustentação. E então, tudo desapareceu. Sung Min acordou com um salto, arfando como quem emerge debaixo d'água após um afogamento. Estava deitado em uma maca médica, cercado por luzes frias e instrumentos modernos. Sentia o ar gelado do ar-condicionado e escutava o bip regular de um monitor cardíaco. Aos poucos, a visão se ajustou. Estava em uma sala hospitalar. Ao lado, 2 médicos observavam seus sinais. Um deles anotava algo. O outro, ao notar que ele acordara, aproximou-se. Você está seguro, comandante Park. Está em Tóquio, no hospital central da companhia aérea. A voz era calma, controlada. Mas Sung Min mal conseguia processar as palavras. Como eu vim parar aqui? Que dia é hoje? O médico consultou a prancheta. Hoje é 22 de setembro. Você foi encontrado desacordado na cabine de descanso, em estado de forte estresse e exaustão. Sung Min arregalou os olhos. 7 dias haviam se passado. Tentou se levantar, mas os músculos doíam. A cabeça latejava. O médico o impediu com um gesto. Calma, houve um pico de pressão arterial. Precisamos que fique em observação mais um tempo. Sung Min apenas assentiu, mas dentro dele o pânico crescia. Ele não lembrava de ter voltado. O último momento em sua memória era o zumbido. E o homem de terno. Tudo depois disso era um buraco negro. Mas então notou algo diferente em seu pulso. O relógio inteligente estava lá, funcionando. Mas a tela exibia uma notificação que não reconhecia. Um arquivo salvo às 16h32, no dia 16 de setembro. Quando abriu, era um vídeo. E o que viu fez sua pele gelar. A imagem tremia, mas era clara. Ele mesmo, caminhando por uma rua de Tóquio, de 1973. O letreiro atrás, os carros, as roupas, tudo era igual ao que vivera. Mas quem filmava? O vídeo terminava abruptamente com uma imagem fixa, o mesmo homem de terno, de longe, olhando diretamente para a câmera, e um áudio distorcido se sobrepunha. A linha foi restaurada, mas não está estável. Sung Min deixou o tablet cair sobre o peito. O coração disparou. Ele não estava seguro. Nunca esteve. Aquilo não havia acabado. A linha do tempo havia sido restaurada, mas com falhas. E ele era a falha. Os dias seguintes foram marcados por silêncio, isolamento e vigilância. Sung Min recebeu alta do hospital, mas sentia olhos sobre ele em cada esquina. A companhia aérea o afastou temporariamente, alegando motivos de saúde. Ele aceitou. Não havia mais como voltar ao normal. Não depois de tudo. E agora, com aquele vídeo armazenado no relógio, uma prova irrefutável de que havia atravessado o impossível, ele não sabia se era um sobrevivente ou um prisioneiro do tempo. Voltou à Coreia. Trancou-se em casa. Cortou contatos. Não queria explicar. Não queria justificar. Só queria compreender.
Reviu o vídeo dezenas de vezes, quadro a quadro, tentando encontrar falhas, sinais, qualquer coisa. Mas tudo estava ali, ele mesmo, andando pelas ruas de 1973. O homem de terno observando de longe. O áudio final. A frase cravada em sua mente. A linha foi restaurada, mas não está estável. Aquilo se repetia como um aviso, um lembrete, de que a realidade como conhecemos pode ser apenas uma superfície frágil, que o tempo não é linear, que há portas, brechas e que algumas pessoas, por acidente ou propósito, passam por elas. E voltam, diferentes. Sung-min começou a documentar tudo. Escreveu relatórios, imprimiu imagens, salvou cópias físicas e digitais. Não confiava mais em apenas um formato. Guardava as provas em locais secretos, como se antecipasse que, em breve, tudo poderia sumir. Porque o mais assustador não era o que ele viveu, mas a possibilidade de viver tudo de novo. Na última página de seu caderno, escreveu à mão com tinta preta: "Se alguém encontrar isso e eu não estiver mais aqui, saibam. Eu atravessei. 2 vezes, talvez mais, e o tempo não esquece." Meses depois, a companhia aérea declarou oficialmente a aposentadoria antecipada do comandante Sung-min Park. Alegaram questões médicas. Ele desapareceu da vida pública. Nenhuma foto recente. Nenhum registro. Nenhuma atividade online. Apenas o eco de uma história contada em fóruns obscuros e apagada minutos depois. Mas entre os aviadores veteranos, uma história ainda circula. De um piloto que sumiu por minutos e voltou décadas mais velho. De um avião que pousou em 1973 com tecnologia do futuro. De um homem que viu o tempo se quebrar. E se você estiver assistindo isso agora, talvez seja tarde demais. Porque certas histórias não são apenas contadas. Elas te escolhem.